Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus que nos alcançou com seu amor incondicional. Hoje é o capítulo 43 de Jeremias. Nesse capítulo 43, os líderes de Judá que haviam consultado ao Senhor decidem abertamente desobedecê-lo. E isso faz com que o Senhor tome uma atitude enérgica contra eles. Ele faz isso frustrando os planos que eles haviam traçado para o Egito. Deus está no controle de todas as coisas. Não há absolutamente nada que fuja ao seu domínio. Com isso, nossa principal atitude é nos submeter à sua direção. Quando Deus lhe ordenar seguir o caminho, siga. Não tente inventar, fugir, contrariar, porque Deus é bom. Simplesmente obedeça e desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Jeremias 43, de 1 a 7. Líderes desobedeceram ao Senhor. Jeremias 43, de 8 a 13. O Egito será destruído. Jeremias 43 está mostrando mais uma vez que o nosso Deus, ele é amor, um amor incondicional. Porque você vê as pessoas, nós vemos as pessoas comuns que estão sendo lideradas, desobedecendo. A gente até fala assim, mas é porque não tem um conhecimento suficiente, estão ainda aprendendo e não estão sabendo o que fazer, ainda se consola, mas você vê eu, como líder, ou outros demais líderes, procedendo de maneira em desobediência ao que Deus ensina, é terrível demais. Eu recebi comentário de discípulas que estão olhando lá no vídeo, no lugar dos comentários, a ausência do nome de maioria de líderes. Isso é triste demais. Elas ficam se orgulhando disso, é claro, que elas também estão no mesmo engano, querendo desobedecer, e aí estão ali fazendo, porque estão se achando pressionadas, como elas dizem, mas quando olha e vê nos comentários que não tem maioria dos líderes dizendo meus discipuladores são Rai Nascimento e o apóstolo Elias Nascimento. Elas vão olhar isso e não veem. Meu Deus, pense que situação. Elas se sentem no direito de falar e dizer para mim, para dar um jeito, porque isso está tirando a alegria delas, está tirando. Aquelas que fazem com alegria estão deixando de ter alegria. Aquelas que já estão fazendo forçado estão mais desanimadas ainda. Então nós vemos que não foi somente aqui, não foi somente no tempo de Jeremias. Continuamos assim. Quanto mais na cúpula, quanto mais a gente vê a dificuldade de obediência a alguém que está acima. Porque sabemos que há hierarquia na terra. Então, se estamos no ministério que são apóstolos, bispos, pastores, missionários, todos somos filhos de Deus e sabemos que é Deus que é autoridade sobre nós. Ele decidiu, foi o nosso Deus que decidiu colocar representantes da sua autoridade. Então, ele se apresenta na vida de um apóstolo, então esses outros líderes obedecem. Todos obedecem àqueles que estão aos apóstolos daquele ministério. Mas os que estão debaixo da liderança dos apóstolos estão também debaixo da liderança dos bispos, dos missionários. Tem que cada um ver como fazer. A primeira ordem, a principal, é daqueles que estão como apóstolos. Aí aqueles bispos estão debaixo da ordem do apóstolo, vai fazer algo
que os apóstolos determinaram, então também é para ser obedecido. Aqueles pastores que vão fazer algo que os apóstolos determinaram também é para ser obedecido. Aqueles missionários que estão fazendo algo que os apóstolos determinaram também é para ser obedecido. O mal nosso é querermos aparecer. Se é fulano que está mandando, eu não quero fazer, não me interessa, porque não sou eu que estou mandando. Então fica muito difícil, a igreja continua assim. Mesmo porque aqui em Israel, eles estavam na promessa. Eu sei que temos que confiar na promessa, mas eles estavam com uma situação menos vantajosa do que nós. Uma promessa feita em Gênesis 3,15, e eles estavam esperando que fosse logo, e a promessa demorando, porque Deus prova, Deus não faz as coisas na nossa hora, mas é na hora dele, porque ele sabe todas as coisas. E você vê uma trajetória longa de uma promessa feita em Gênesis e vai se cumprir centenas de anos depois. Então, nós temos mais vantagem do que eles. A igreja hoje não era para ser do jeito. Primeiro, porque Deus deixou os erros de Israel aqui na Bíblia para a gente não fazer. E segundo, porque nossa vantagem é grande, a promessa se cumpriu, Jesus já veio. Além de ter feito toda a obra da redenção, ainda está à destra do Pai intercedendo por nós. Não era para ser assim. Era para nós estarmos apressados para outra promessa se cumprir, porque ele deixou outra promessa, que está em Atos 1:11. Da mesma maneira que ele foi assunto aos céus, ele irá descer com poder e glória para buscar a sua igreja. Teremos corpos incorruptíveis, teremos vestes brilhantes, estaremos em um banquete eterno com ele. Veja que coisa mais linda. Uma cidade que não precisa da luz, porque ele é a luz. E a gente está desse jeito. Israel, sei que errou muito, né? Está na cara, está aqui os exemplos dele, que a gente fica admirado. Como é que Israel fez isso? Mas eles tinham menos vantagem do que nós. É claro que a nossa promessa principal veio, Jesus já está aqui. Já veio e deixou o seu Espírito. E agora é para a gente estar o tempo todo na dependência do Espírito, não perder Jesus de vista, para quando ele chegar, nos encontrar fazendo o que ele mandou, que foi fazer discípulos. Foi isso que ele mandou. Não precisa se preocupar com outra coisa, porque ele mandou fazer discípulo. Agora, dentro do discipulado, você vai fazer muitas coisas que ele também quer. Ser santo, ser separado. Não esquecer que é separado para ele, viver para ele. Vai ter dentro dessa santidade cumprimento das coisas que ele requer. Vida de oração, meditação na palavra, uma vida de louvor, porque ele habita entre os louvores. Tudo isso está contido no discipulado. A principal, a base é fazer discípulos. E quem faz discípulos é adorador, louva o Senhor, nas alegrias ou na tristeza. Quem faz discípulos deve ser aquele que medita na palavra, de dia e de noite. Quem faz discípulo é aquele que deve estar em vida de oração. Pronto, tá feita a obra aí. A não ser que seja um discipulador, que não ore, que não medite na palavra, que não louve, não adore a Deus, esse aí está fora. Mas se é o discipulador que entende para que ele está aqui, nós estamos aqui para isso. Para ser verdadeiros adoradores em espírito e verdade. O verdadeiro adorador tem a missão que Jesus Cristo deixou como prioridade. Já imaginou uma pessoa adorando a Deus, deixando as vidas aí para o inferno? É muito sério isso, né? Se a gente somos adoradores, é claro que a gente tem amor a nossos irmãos, temos amor às pessoas, todos que estão na terra são nossos irmãos por parte de Adão e Eva. E nós não somos melhores do que eles. Nós estamos numa outra dimensão porque Jesus deu a vida por nós e eles precisam entender isso e também receber essa palavra. Então, na adoração, não existe adorador que seja diante do Senhor adorando e seja recebida a adoração com falta de amor ao seu próximo. Se eu amo, eu quero dar para ele o melhor. E o melhor é Jesus. Então, nós vamos assim, continuando nessa vida, nessa luta de ver Israel fazendo essas coisas e olhar para nós como igreja e nos arrependermos.
Eu estou olhando para mim e estou me arrependendo. E você? É para se arrepender. Não é para a gente pegar aquele lindo vestido, aquela linda sapato, aquela linda arrumação no domingo. Meu Deus, muito linda essas vestes, muito linda a maneira como você se arruma para o domingo. Que festa, que coisa maravilhosa estar no templo ao domingo. É algo maravilhoso, mas com a cara no pó. O vestidinho lindo que você vestir, carinha no pó. Deixa machucar, deixa sujar no chão. Se for preciso, se o chão não estiver limpo, não se incomode. Porque tudo que nós precisamos é estarmos assim, cara no pó, arrependidos, para acharmos a graça do Senhor nas nossas vidas é arrependimento. Ele já fez a graça. A graça já está em nós, que é o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo está? Para nos mostrar os erros. Já mostrou, nós já estamos vendo? Então vamos nos humilhar diante dele. Precisamos fazer a obra do Senhor. Não podemos ver o reino de Deus atrofiado como Israel viu a situação da sua nação atrofiada por causa da desobediência. E nós temos o exemplo de Israel e não vamos seguir, porque Deus não aprovou as atitudes de Israel e não vai aprovar as atitudes da igreja. O que vai acontecer é que nós não perdemos a salvação. Deus não vai nos abandonar, Jesus não vai nos abandonar, mas havemos de ter as nossas disciplinas. É isso que nós não devemos esperar. Não espere disciplina, não. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Vamos obedecer. Ah, mas o líder está pressionando. Mas é muita pressão. Pois é. Ache bom a pressão do líder. Porque o líder não pode fazer nada a não ser aquilo que Deus mandou fazer. Mas se Deus tomar a frente do líder, ele pode fazer muito além do que o líder. O líder só pode fazer as pequenas coisas que ele ordena fazer. E ele pode fazer tudo o que é necessário, como ele faz com Israel. Ele suporta, mas quando ele faz, o profeta fica de cantinho, ele mete a mão na massa e o povo geme. O profeta sofre de ver o povo desobedecer também por isso, porque sabe que quando Deus tomar a frente direta, a coisa fica mais séria. Dura a coisa cair na mão do Deus vivo, porque ele pode tudo. O profeta não pode tudo. Apóstolos não podem tudo, pastores não podem tudo, bispo não pode tudo. Você pode achar que está pressionando, a nossa pressão é coisa leve. Você faz tudo errado, não faz, não obedece, mas a gente não pode fazer nada. Quantos estão desobedecendo o discipulado? Eu não posso fazer nada. Eu só sei que eu faço madrugadas fazendo vídeo, passo o dia fazendo vídeo, os estudos estão armazenados no YouTube. Essa é a minha parte, continuar falando, continuar gravando as lições de cada semana. Mas não posso fazer nada com aqueles que nem aí. Entregamos o assunto na sexta-feira, para na terça-feira já estar todos os questionários respondidos e chegarem no discipulado todos com sua lição pronta, somente para comentar com os discipuladores e se alegrar na presença do Senhor. Mas não fazem. Uma minoria faz. E muitos desobedecem. Muitos estão até de clandestino, de discipulado clandestino, que eu nem sei quem é, porque o nome do discipulador não está lá. Não diz, o meu discipulador é fulano de tal, lá no comentário. Então o profeta não pode fazer nada, ver essas coisas não pode fazer nada. Ver as pessoas que não estão nem aí para o comando de colocar o nome do seu discipulador no comentário. Ver as pessoas que não estão nem aí para responder os questionários. Claro que não são todos, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas ver aqueles que continuam relaxadamente, tranquilo, e aí a gente pode fazer alguma coisa? Nada. A gente só tem que continuar fazendo o que Deus mandou. Continuo fazendo, armazenando os estudos no YouTube, continuo fazendo os questionários, continuo fazendo as músicas para ser cantada no discipulado. E Deus é que pode fazer tudo. Então, enquanto for a pressão do profeta, é a mínima. Mas se Deus pressionar, acontece como ele fez a gente com Israel. Quando chega a vez dele, é diferente. Então vamos andar na presença, vamos obedecer, porque Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. Atos 1:11. Louvado seja Deus.
Então, estamos aqui nesse capítulo 43 de Jeremias e vendo o Senhor atuando como sempre, agindo como Deus, porque Ele nunca deixou de ser Deus. Louvado seja Deus, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Bendito seja o nosso Senhor. Então, leiam direitinho o capítulo 43, eu fiz as minhas analogias, e vocês vão ler os detalhes do capítulo, e com certeza o Espírito Santo vai continuar operando. E nós estaremos cada dia mais tendo nossas famílias transformadas, vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém